Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar início, tá, ao desafio que foi lançado no início do ano letivo, no início do primeiro semestre, pelo professor Clésio, na matéria de processos decisórios. O desafio ele basicamente consiste em: existe um burrinho azul, esse burrinho ele é um burrinho de carga, e ele saiu do ponto A e precisa chegar no ponto B. Porém, em um determinado momento do seu percurso, né, de sua viagem, esse burrinho, junto de seu gestor, de uma pessoa que estava o acompanhando, ele simplesmente parou. Ele ficou parado, aparentemente sem motivo algum. Primeiro ponto que o nosso grupo vai levar em consideração é mudar a cor do burrinho, assim usando o instinto, né? Os burros eles fazem parte do grupo de Moares, que vai ser explicado logo um pouco mais à frente. E pelo simples fato de não existir burros azuis, a não ser esse aqui que a edição acabou de colocar, obrigado edição, não existem burros azuis, então vamos usar o burrinho cinza, certo? O nosso burrinho cinza, ele precisava realmente chegar ao ponto B, porém, a partir do momento que ele parou, o gestor que estava ali com ele precisava tomar uma decisão, e rápido. Ou ele levava o burrinho para se alimentar, ou ele levava o burrinho para se hidratar, né? Ou para comer ou para beber água. Porém, ele não sabia como tirar o burro daquela situação, porque o burro estava inicialmente parado. Com a baixa quantidade de informações que nós tínhamos, precisamos tomar uma decisão. E falando um pouco sobre o instinto intuitivo e o sentido lógico de tomar uma decisão, o nosso querido amigo Renan vai dar continuidade aqui no próximo take. Então agora é contigo, meu parceiro. Tamo junto. Olá pessoal, tudo jóia? Eu vim compartilhar com vocês um pouco da nossa decisão intuitiva de primeira instância. A princípio, com poucas informações, nós do grupo optamos em dar água ao burro. O motivo é bem objetivo. Seguimos uma linha intuitiva onde dar água ao burro era prioridade, pois estávamos mais preocupados em mantê-lo hidratado para esta jornada. Foi uma decisão unânime, em um primeiro momento. Com poucas informações sobre o que de fato aconteceria com o burro e com um alto nível de incerteza, mesmo assim tomamos esta decisão. Você sabia que o pensamento intuitivo é uma forma de pensamento caracterizada pelo uso da intuição? Dizem que quando uma pessoa trabalha por muitas horas na resolução de um problema e, repentinamente, ela encontra tal solução, ela teve uma decisão intuitiva. Mesmo assim, ela precisa descobrir uma prova formal. Por isso, a intuição, como fator de tomada de decisão, se baseia em duas combinações. São elas evidências e dados. E, ao mesmo tempo, o que se encontra disponível na memória de uma pessoa. No próximo bloco, veja quais os motivos que nos levaram a rever nossa linha de pensamento e adotar um outro método para a tomada de decisão. É com você, Chádia Menezes. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar o porquê mudamos de ideia e não vamos levar o burro mais para beber água primeiro, e sim comer. Bom, com o decorrer das aulas, dos conteúdos de algumas pesquisas do nosso grupo, nós descobrimos que o burro controla melhor a perca de líquido em seu corpo. Logo, nesse caso, ele poderia estar hidratado, precisando primeiro de seu alimento. É importante ressaltar que nesse momento tomamos uma decisão lógica, baseada em fatos e dados, com o objetivo de levantar a causa fundamental de um problema para combater e eliminá-lo, assim como visto sobre a ferramenta MASP através do ciclo PDCA. É então que recebemos uma informação muito importante e que mudaria e impactou diretamente na formulação das alternativas. Essa informação seria de que o burro não estaria parado, e sim empacado. E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso tema. Durante o desafio, nós recebemos a importante informação de que o nosso burrinho estava empacado ao invés de parado. Existe uma diferença muito grande entre esses dois termos, principalmente quando estamos tratando de animais, e esse animal é um burrinho que tende a empacar. O animal, quando ele está caminhando e por algum motivo ou por alguma razão ele para, é fácil convencê-lo a voltar a andar ou realizar a sua tarefa. Diferente de quando ele empaca. O animal, quando ele empaca, ele tende a ficar parado por horas e até dias na mesma posição e é muito difícil convencê-lo a voltar a caminhar ou fazer a sua tarefa. Com essa nova informação, o nosso grupo se deparou com o primeiro problema, ou seja,
Teríamos que solucionar este problema antes mesmo de tomar uma decisão. Se daríamos água ou comida, agora precisamos lidar com o problema de desempacar o burro. Dando sequência aqui ao nosso desafio do burrinho azul, que na verdade não é azul, é cinza. Nossa disciplina âncora de processos decisórios, nós vimos e abordamos vários temas importantes. O primeiro dele que nós precisamos compreender é o que é um processo decisório, que nada mais é que o processo de escolha entre duas ou mais alternativas para a solução de um problema ou processo. Dentro disso, nós vimos que existem decisões programadas e decisões não programadas. As decisões programadas, geralmente elas acontecem de forma mais rotineira, mais repetitiva, que elas podem ser solucionadas pelo nível operacional de forma sistemática. E existem as não programadas, que geralmente são um nível um pouco mais difíceis, são problemas que não são fáceis de ser compreendidos e que realmente precisa de um gestor para solucionar. Dentro disso, nós vimos também que há habilidades requeridas para um gestor. Entre elas é a intuição, a experiência e a criatividade. Dentro disso, também nós aprendemos que existem alguns passos para que a gente estruture uma forma de solucionar um problema. O primeiro deles é identificar o problema, isso nós já fizemos. A segunda é analisar o problema, as reais causas ou possíveis causas desse problema. A terceira é formular possíveis alternativas. E foi isso que a gente fez. Agora eu vou compartilhar com vocês quais foram os pontos que a gente levantou, soluções, possíveis soluções para resolver esse problema. Depois de muito debate, depois de algumas reuniões, depois de colocar todos os pontos relevantes para decidir, a gente levantou 3 alternativas. A primeira dela é forçar o burro a andar, né? Dar um jeito de uma forma mais manual, puxar ou dar uma forçadinha mesmo para que ele andasse. A segunda delas seria aguardar o burrinho andar por conta própria. Então, seria mesmo esperar e ver na vontade, no tempo dele, ele voltar a andar. E a terceira delas seria aplicar técnicas para desempacar o burro, né? Já que a gente viu e teve a informação de que o burro não estava parado. Olá, me chamo Daniela e darei continuidade à fala da Ana, fazendo o desdobramento das alternativas que criamos para desempacar o burro. É importante destacar que os burros são animais até mais inteligentes que os cavalos e são cheios de personalidade. Eles tendem a empacar quando se sentem ameaçados ou simplesmente porque querem parar naquele determinado momento. Tendo em vista o cenário que nos foi apresentado, criamos 3 alternativas para solucionar o problema. São elas: primeira alternativa, forçar o animal a andar utilizando cordas, ou seja, por meio da força bruta. E os riscos são machucar o animal por conta da força excessiva, a corda poderia estourar, o ambiente pode ser de difícil acesso, podendo impossibilitar usar essa técnica e deixar o animal ainda mais acuado ou estressado. A oportunidade que enxergamos com essa alternativa seria desenvolver uma força correta que desempaque o burro. A segunda alternativa seria aguardar o burro desempacar por conta própria, ou seja, literalmente sentar e esperar o animal se acalmar e voltar a andar quando bem entender. Os riscos dessa alternativa são perda de tempo, desgaste da carga e cansaço físico do gestor. A oportunidade que enxergamos seria testar a paciência e a boa vontade do gestor. A terceira e última alternativa seria o gestor carinhosamente afagar o papo do animal de forma técnica e suave, acalmando e estimulando o animal a andar. Os riscos dessa alternativa seria aplicar a técnica errada, deixando o animal ainda mais tenso ou até agressivo e ser mordido pelo animal. A oportunidade seria testar a habilidade do gestor em aplicar a técnica, pois o mesmo aplicando de forma correta e efetiva, o animal poderia voltar a seguir o seu percurso, ou seja, traria agilidade. Fala galera, dando continuidade na decisão que foi tomada pelo nosso grupo aí, referente ao nosso burrinho cinza, eu vim falar para vocês um pouco das técnicas que podem ser aplicadas aí pelos gestores para desempacar esse animal. Porque através das informações que a gente foi obtendo ao decorrer das aulas, a gente teve a informação que esse animal, de primeiro momento, ele já saiu andando, em determinado estágio ele ficou parado até a gente receber a informação que ele estava empacado. Bom, para levar um animal ao empacamento,
Vale se lembrar que ele pode ficar empacado por algumas situações. Ele pode ficar empacado simplesmente pelo fato dele ter passado por algum lugar e ter associado e ter se acomodado e ficar naquele local empacado. Pode ser através de um estresse, ou até mesmo de um susto, ou até mesmo de algo que ele não goste, que faça com que ele fique empacado também. E cabe o gestor analisar e entender, né, tanto um passado que não seja tão distante quanto o presente, qual a melhor medida, qual a melhor técnica que ele tenha que aplicar para desempacar o burro. Porque o burro ele pode estar empacado tanto virado para frente quanto virado para os lados. E ao perceber que o animal está empacado, o gestor deve trabalhar com medidas e deve fazer algo diferenciados. É importante e extremamente essencial que ele trate carinhosamente esse animal com a forma técnica e suave. Ele tente ir acalmando e estimulando o animal a andar devagar. Ele tem que estimular e fazer com que o animal entenda que se ele andar, será melhor para ele do que ficar parado. Tudo isso com calma, tudo isso com a técnica, mostrando para ele que é prejudicial para ele que ele fique parado. Óbvio, tem que tomar muito cuidado com as técnicas que são aplicadas para de repente não aplicar de uma maneira equivocada. Por exemplo, em vir falar alto com o animal, sendo agressivo, pode estar trazendo aí não bons resultados. Pode, pelo contrário, ao invés de desempacar o animal, está criando situações de risco para o gestor, onde ele possa até mesmo ser atacado aí por esse animal. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco das oportunidades que teremos aí com os gestores para desempacar esse animal. Olá pessoal, tudo bom? Dando sequência ao que o meu colega falou, eu vou falar da oportunidade em cima das técnicas citadas. Bom, a mais viável, se aplicada corretamente, é a terceira técnica, onde consiste em acalmar o animal, estimular ele a andar sem agressividade, sem forçar, e se corretamente, sendo otimista, depois dessa aplicação dessa técnica, o burro desempaca e segue o percurso. Fala pessoal, chegamos aqui à reta final do nosso vídeo. E como já supracitado anteriormente, vamos seguir com desempacar o burro e em seguida decidimos também, como já citado, em alimentar o burro, fazendo assim com que ele chegue ao seu destino tranquilamente e sem mais problemas. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo e nos vemos na próxima. Até mais! Ainda não. Não esqueçam de curtir e compartilhar, galera. Tamo junto.